paz do Senhor Jesus, eu gostaria de meditar com cada um de vocês que vão me ouvir aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32. Talvez que você que vá ver esse vídeo possa não te dar um pouco de paciência de ouvir até o final, mas eu queria pedir a você que você ficasse até o final desse vídeo e ouvisse o que eu tenho para dizer aqui. Eu já tenho 3 mensagens gravadas. Vai ser um vídeo caseiro, um vídeo que você vai encontrar defeito, barulhos, mas preste atenção na mensagem, porque essa mensagem tem ardido no meu coração, sabe? Ela ferve dentro da minha alma e eu preciso transmitir isso, principalmente para o povo de Deus que vai me ouvir. Eu queria ler aqui com você, capítulo 14, verso 32, que diz assim, olha: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que interessante. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu queria que nessa noite nesse momento, falar um pouquinho sobre aquelas pessoas que ultimamente têm se pronunciado tanto contra a ação do Espírito Santo de Deus. Eu me recordo pela palavra, lá no Evangelho segundo escreveu João, quando o Senhor Jesus ele fala pela sua palavra, transmitindo aos discípulos que ele iria, mas ele enviaria o Consolador. Em alguma tradução, o ajudador, né? Capítulo 16, o Senhor Jesus falando da seguinte maneira: olha só, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o ajudador, o Espírito Santo, não pode vir, mas se eu for, enviá-lo-ei. Aí o Senhor Jesus prossegue dizendo, verso 13, que quando o Espírito vier, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Por diversas vezes, nos discursos de Jesus, principalmente na sua reta final do seu ministério, o Senhor alertava sobre a pessoa do Espírito Santo. Olha aqui, verso 14 do mesmo livro do Evangelho segundo escreveu João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Fique convosco para sempre. Aí eu me deparo nos últimos dias com algumas pessoas, não são todas não, mas algumas pessoas, que usam esse versículo que eu li para vocês: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O espírito do profeta, né, está sujeito ao profeta. Para se basear nesse versículo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Para se basear nesse versículo e dizer que isso se trata do limite que nós podemos dar à ação do Espírito Santo de Deus. A própria pronúncia já se explica por si só. Espírito de Deus. Se é de Deus, eu não tenho controle sobre ele. Se é de Deus, não existe nenhum ser humano que exerça controle absoluto sobre ele. Mas ultimamente o que a gente mais se vê são pessoas querendo limitar e dizer: o espírito do profeta é sujeito ao profeta, eu posso limitá-lo. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus ele agora é controlado por mim? O Espírito Santo de Deus é controlado agora pela minha ação? E por que é que Jesus ele resolveu pedir ao Pai, rogar ao Pai, que quando ele fosse, não nos deixasse órfãos, mas enviasse o Consolador que estaria conosco? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, o verso de número 16, ele diz que ele habita, que nós somos o templo, ou não sois vós, o templo de Deus, e o Espírito
de Deus habita em vós, sendo que nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, está escrito que o Senhor disse que ele habitaria, ele estaria conosco. Como é que eu posso falar, ter o controle sobre um ser tão divino e tão poderoso, se ele foi conduzido para habitar dentro de mim, para me guiar, para falar comigo, para me instruir, para me ajudar, para me consolar, para me revestir? Se eu preciso de todos esses atributos desse ser tão poderoso, como é que eu posso controlá-lo? Me desculpe eu dizer aqui, mas essa mensagem de quem anda transmitindo, anda barrando as suas ações, as ações poderosas, as manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus, está totalmente errado e equivocado. Principalmente nessa carta onde o apóstolo Paulo está referindo-se à ordem no culto. Ele mesmo convida o povo a se apresentar. Ele convida dizendo assim: quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, tem manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque quem fala em língua só fala porque o Espírito Santo de Deus achou lugar na sua vida para ele poder agir, para ele poder fluir. Não vou entrar aqui nos méritos do que é falar em línguas, do que é interpretação em línguas. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre as pessoas que limitam o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Será que uma pessoa que realmente faz isso, ela crê no Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos que quando aquele povo estava reunido, a ação do Espírito Santo veio por um intermédio de um vento veemente e impetuoso que tomou o ambiente e foram dadas sobre ele línguas repartidas como de fogo, e as línguas que eram-se ouvidas na boca daquele povo que esperava a promessa eram línguas de nações, de um povo nativo de uma determinada pátria. E quando aqueles homens que ouviam, viram aquele povo falando nas suas línguas, diz que causou espanto e eles ficaram confusos, porque eles diziam: quem ensinou esse povo a falar na nossa língua? É muito lindo isso, e eu não me conformo e jamais vou me conformar. Veja só, verso de número 7, e todos pasmavam-se e se maravilhavam, dizendo: pois que eles não são galileus e todos esses estão falando? Como é que a gente ouve eles falar um a um na nossa própria língua? E tinha pessoas de Partos, dos Medos, Elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ou seja, de várias regiões, cada um com o seu idioma. E eles ouviam. Aí eles disseram: estão cheios de mosto, estão embriagados. Agora eu pergunto a você que vai me ouvir: como é que uma pessoa que está embriagada consegue falar um idioma que não é o seu, da sua própria pátria, falar um idioma a ponto daquele que está ouvindo entender, e eles ficarem confusos porque o idioma era legítimo? Você já se perguntou isso? Isso se chama ação do Espírito Santo de Deus. Aí eu entendo que o apóstolo Paulo estava dizendo que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe quando ele é espírito, ele é sujeito ao profeta? Quando existem alguns determinados locais, existem limites que eu posso me controlar. Ou seja, existem determinadas situações que eu posso me controlar. Eu não acredito na manifestação do Espírito Santo, crente batendo cabeça com crente, crente pisando em pé de crente, crente derrubando, destruindo cadeira, crente destruindo igreja, crente denigrindo a moral da igreja. Isso eu não acredito como manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode te usar no ônibus, pode te usar na rua, porque eu já vi, eu já fui usada assim. O Espírito Santo de Deus não se limita a 4 paredes e nem lugar. Ele se limita a um povo que quer direcionar a sua ação para limites humanos, para desejos humanos, para gostos humanos. E quem assim o faz
está impedindo um ser tão divino e tão poderoso de agir na sua própria vida. Meu irmão, dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Deixa ele agir na tua vida, porque quando ele agir, vai ser tudo com ordem e decência. Sabe por quê? Porque quando aquele povo pensava que o povo estava bêbado, estava embriagado, Deus tomou a boca de Pedro, do pastor Pedro, e ele começou a dizer sobre a promessa, sobre o derramamento do Espírito Santo e explicar sobre aquele evento, e houve quase 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus age, não há confusão, não há mesmo. O Espírito Santo de Deus não anda revelando as coisas pela metade. O Espírito Santo de Deus não vive dizendo uma coisa que já está revelada pela palavra. Ele vai até o profundo. Ele vai até o íntimo do ser humano e traz à existência aquilo que está nas profundezas do Senhor Deus. Esse negócio do povo dizer por aí, eis que Deus está falando que tem uma obra, eis que Deus está dizendo que Ele é contigo. Todos nós sabemos que o Senhor é conosco. Quando o Espírito Santo de Deus quer agir, Ele revela o porquê está conosco. Ele revela a obra, mas Ele fala que tem uma obra, mas também diz qual é o tipo da obra. Mas tem muita gente limitando o poder e a ação do Espírito Santo de Deus. E você pode olhar para a vida desse povo que tanto barra e limita a ação do Espírito Santo de Deus. Não dá um glória, vive dando risada daquele que gosta de sentir a presença de Deus. Quando vai pregar aquela pregação xoxa e crua, tá como Efraim, o bolo que não foi virado, tá precisando se converter, aceitar Jesus. Eu te convido, meu irmãozinho, minha irmãzinha que está ouvindo e gosta de impedir a ação do Espírito Santo de Deus, eu te convido você ir no primeiro culto da sua igreja, levantar a tua mão e aceitar Jesus novamente, para o Espírito Santo de Deus achar liberdade dentro do teu coração e poder agir. Porque quando o Espírito Santo de Deus age, nós somos impelidos ao deserto para falar a palavra de Deus, como Ele fez com Filipe. Nós vemos o céu aberto como Ele fez com Estevão. Nós ouvimos a voz do Senhor, como Ele fez com o apóstolo Paulo na beira do caminho. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16, aleluia. A Bíblia diz que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está precisando o Espírito Santo de Deus achar lugar no teu coração, meu irmãozinho, minha irmã, para poder te convencer que você está errado, porque eu não acredito num Deus que enviou um ser tão divino, tão poderoso, para habitar dentro de mim, comedora de arroz e feijão, pecadora, de tanto povo de Deus que é sujeito às paixões desse mundo, por nada. Não, Ele habita dentro de nós para nos convencer, Ele habita dentro de nós para nos guiar, Ele habita de nós para nos fazermos a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um propósito para o Espírito Santo de Deus estar dentro de nós. Nós podemos levar esse nome, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Dá lugar ao Espírito de Deus, para de tanto questionar e começa a dar lugar à ação e ao fluir, ao manifestar do Espírito Santo de Deus, porque é isso que nós precisamos nos últimos dias. Eu pergunto uma coisa para você que está me ouvindo. Quantas vezes nós estamos dentro de um culto, de um ambiente onde só tem pessoas problemáticas? Problemáticas sim, porque todos nós temos problemas. Aonde nós estamos dentro de um lugar onde tem pessoas que precisam de cura, precisam de ver milagre, e de repente ali dentro daquele lugar, o Espírito Santo de Deus acha só um coraçãozinho aquebrantado, um coração contrito, e Ele usa aquela pessoa para ir até uma outra que está triste, abatida, e revela a vida da pessoa todinha. O que dizer de uma pessoa que a mãe e o pai, no seu caminhar da vida, na sua educação, cria uma rota para o seu filho ou para a sua filha, e quando o seu filho ou a sua filha cresce, eles seguem um curso diferente daquilo que pai e mãe ensinou. A mãe fala, o pai fala, mas ele não entende, e o homem e a mulher seguem o seu curso nesse mundo tenebroso de pecado, e uma ação somente do Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o que um pai e uma mãe numa vida toda não puderam fazer. Isso é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto,
Santo dentro de ambientes fechados. O Espírito Santo de Deus cura câncer, como eu fui curada do câncer. O Espírito Santo de Deus revela, o Espírito Santo de Deus batiza, o Espírito de Deus salva, convence o homem do pecado, ele vai para frente, aceita Jesus. Se você não crê nesse manifestar diante dos teus olhos, será que naquele grande dia você vai crer quando o Espírito Santo de Deus resolver se manifestar num piscar e abrir de olhos? Será que você vai estar com o seu ouvido sensível o suficiente para entender o agir do Espírito Santo de Deus numa ação tão rápida? Porque a Bíblia diz que a vinda do Senhor Jesus será num abrir e fechar de olhos. E eu quero te convidar você a ir comigo aqui no que está escrito em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número, se não me falha a memória, deixa eu achar aqui, porque eu sei que eu vou ser questionada, eu sei que eu vou ser indagada aqui por muitas pessoas, aleluia, mas eu quero aqui falar a palavra de Deus. Ele diz da seguinte maneira, que o Espírito Santo foi enviado do céu. Ó, Jesus disse lá no Evangelho, o Pai enviará o Consolador, eu rogarei e o Pai enviará o Consolador. O Espírito Santo veio da onde, meu irmão? Ele veio do céu, meu querido. Coloca essa tua mente para funcionar. Ele veio do céu. 1 Pedro capítulo 1 e o verso de número 12. Os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministram essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, só conhece o caminho do céu, meu querido, meu irmão. Aquele que veio de lá e aquele que habita em nós é o que nos conduzirá para lá, para estarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desperta, irmãozinho. Se você não acredita na ação do Espírito Santo de Deus aqui, que está visivelmente claro e nítido diante dos teus olhos, será que no último minuto, quando a trombeta tocar, como diz lá em Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, que a trombeta vai tocar, vai haver alarido, e você está pensando que todo mundo vai ouvir, você está pensando que vai ter topique para te buscar na tua casa, você está pensando que o Espírito Santo vai ficar buzinando, ei, vambora, oh meu querido, está na hora, você não está ouvindo o toque da trombeta? Isso vai levar milésimos e milésimos de segundo, vai ser muito rápido. Se você é tão espertão, se você é tão inteligente, você é o PhD, você é o cara, você é o tal, cronometra, um piscar de olho para você ver como é que vai ser. Coloca aí no papel, meu irmãozinho, coloca aí, minha irmãzinha, quantos minutos vai levar? Será que você vai estar com o ouvido sensível para entender um toque da ação do Espírito Santo? Ah, meu irmão, desperta, 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 tu que dormes, desperta, porque vai ser muito rápido. O toque vai ser só para aqueles que vão estar com o ouvido sensível. Tem duas coisas que não se prega mais dentro das igrejas: a ação do Espírito Santo de Deus, e quando se prega, só se prega que ele age com barulho, no reteté, no fly. Eu sou do reteté, eu sou do fly mesmo, de Jeová, eu sou tocha mesmo. Só que tem uma coisa, a ação do Espírito Santo de Deus não se limita só a isso. E o povo que anda dizendo, dá bom dia ao Espírito Santo de Deus, bom dia Espírito Santo de Deus, mas não escuta ele dizer e terminar a sua frase, que é o roteiro do que ele tem para a sua vida no dia. O povo dá bom dia, mas não quer ouvir, acha que o Espírito Santo de Deus é como um mero vizinho que você passa por ele, bom dia, tudo bem, vai embora. Não, o Espírito Santo quer que você dê bom dia para ele, mas escute o que ele tem para realizar no dia em que você deu bom dia para ele na sua vida. Existe uma regra a ser seguida por ele. Ele quer traçar o seu caminho, ele quer direcionar a sua vida. Aprenda a dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele pode agir de várias maneiras. Ele pode agir no vento, ele pode agir na calmaria, ele pode agir no fogo, mas ele pode agir na água, ele pode agir no céu, mas ele pode agir na terra. Se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, a tua vida vai mudar, porque ele habita em nós, irmão. Não calemos a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo está à porta. E o que é que nós temos feito para entendermos os sinais da sua vinda? Não cala não, meu irmão.
Tem tanta gente calando a voz do Espírito Santo de Deus. Tanta gente achando que é difícil ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer na nossa vida e acha tão fácil a dar ouvido às vozes estranhas. Sabe por que tem muita gente largando o Espírito Santo de Deus para ir para o ralabucho? Sabe por que tem muita gente largando o Espírito Santo de Deus para ir atrás dos prazeres desse mundo? Porque a voz alheia tem falado mais alto. Mas hoje escute a voz do Espírito Santo de Deus, que vem falar com você tão manso. É necessário você me ouvir, para que naquele grande dia você possa ouvir o toque da trombeta do Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja. Desperta, crente. E você, meu irmãozinho, que gosta tanto de limitar a ação do Espírito Santo de Deus, quem sabe o Espírito Santo de Deus está fazendo por você o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, e o verso de número 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Está pensando que você é o bonitinho, o bonitão, porque você é o tal? É não, meu filhão. É porque o Espírito Santo de Deus ainda está insistindo na sua vida. Você está pensando que você é um tal, bambambam, coisinha linda, chuchuzinho, porque você é o cara, você é a mocinha, está com tudo e não está prosa? É não, minha irmãzinha. É porque o Espírito Santo de Deus ainda está insistindo contigo. E sabe o que ele tem feito incessantemente pelo povo de Deus? Intercedido com gemidos inexprimíveis. Aquilo que eu não estou sabendo pronunciar, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai pronunciar dentro do teu coração. Aquilo que eu não estou sabendo expressar, o Espírito Santo de Deus está expressando aí para você. E aquilo que você não sabe expressar, Ele fala por nós ao Pai. Trata de dar lugar, meu irmão. Para de questionar, de tanto criticar, de tanto zombar, achar meninice. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que dos tais é o reino dos céus. Antes um menino dentro de uma casa do que uma casa solitária e vazia. Deixemos os meninos nascer, porque uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ali dentro tem profecia, tem revelação, tem mistérios de Deus, tem a manifestação, tem revelação, tem o agir e o operar do Senhor, e ali dentro não tem lugar para pecado, pecado escondido, arrumadinho, barganha. Lugares que estão assim é porque está faltando a ação do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus agir na tua vida, deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus, no Romanos capítulo 12, diz assim, ó. Eu vou ler para você entender que eu não estou falando de mim, não. Capítulo 12, o verso de número 11, que a operação, a maravilha, a profecia, o discernir do Espírito, a variedade de língua, a interpretação, que todos os dons, ele vem de um só Espírito. E uma igreja que tem esse Espírito de Deus agindo, que tem o agir do Espírito Santo de Deus, só tem um só Espírito operando, o Espírito Santo de Deus. Para de tanto questionar. Para de tanto apontar e ver defeito em tudo e olha para si mesmo. Olha para o teu umbigo, querido. Olha para você mesmo, minha irmãzinha. Olha para você e pede para o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida, preencher por completo a tua vida e escute o que o Espírito Santo de Deus tem para falar para você. Ei, pastores, que tanto pregam contra o Espírito Santo de Deus, contra a sua ação. Por que você está com medo, meu irmão? Tem medinho? Está com medinho do Espírito Santo de Deus tomar um pequenininho no meio da igreja e revelar o que precisa ser revelado aí dentro? Revelar o que você não tem coragem de falar? O que você não tem coragem de manifestar no meio da igreja? Porque uma igreja que o Espírito Santo de Deus está desde o pastor até o porteiro da igreja, ali dentro o pecado não fica. Tá lembrado do apóstolo Pedro, meu irmão? Quando ele estava na direção da igreja, que Ananias e Safira foi lá querer dar uma de despertão e enganar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus revelou primeiro para Pedro. Tem muito pastor precisando voltar a botar joelho no chão, botar a cara no pó para o Espírito Santo de Deus achar lugar na vida dele. Tira a visão um pouco da lã da ovelha, tira a visão um pouco da grana, meu filho. Tira a visão um pouquinho das coisas boas, dos carrão bons, zero bala. Tira um pouquinho a visão, meu irmãozinho, porque diante de Deus nós somos todos
todos iguais. Tira a visão das coisas boas desse mundo e bota teu joelho gordo no chão e vai orar a Deus e pedir para o Espírito Santo de Deus achar lugar na tua vida, porque o problema não está nos membros, está muitas vezes naqueles que lideram a obra do Senhor, que não tem mais tempo, né? Desculpa, mas eu tenho coragem de falar, não tem mais tempo para orar, né? Não tem mais tempo para buscar a Deus, porque depois do culto, as altas picanhas, as altas churrascadas têm tomado conta do seu buchão, né? E aí não sobra tempo para um jejumzinho básico, não sobra tempo para uma vigília, né? Não sobra tempo para uma oração na madrugada. Meu irmão, desperta, porque você precisa ir para o céu, meu irmãozinho. Minha irmã, desperta, porque você precisa ir para o céu. Essa mensagem o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração para mim poder trazer para você. Quem quer que seja que vai ouvir, desperta, por favor. Você precisa ir morar no céu e precisa ouvir o toque da trombeta naquele grande dia. Aprove, Deus, que todos que ouvirem na Rassub e Comanai, essa mensagem se desperte. Nós temos algo precioso. A Bíblia diz: guarda o que tens para ninguém tome a tua coroa. Eu tenho algo precioso que eu não posso desprezar, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que me consola, que me conforta e que vai me conduzir para o céu. Escute, povo de Deus, desperta. Jesus está à porta e você precisa ser sensível ao manifestar a voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida.